Oi, eu sou a Gabi Meto, escritora de fantasia e leitora voraz, e hoje vou compartilhar um pouquinho com vocês as minhas leituras de março. E aqui foram 7 livros, e eu vou ter que dizer que algumas leituras, quase todas, foram meio... Sabe? O mês foi complicado, gente. O mês foi complicado e eu descontei na leitura. Tem alguns livros ali que eu senti que eu estava odiando, mas aí depois eu percebi que era eu. Então esse vídeo vai ser meio caótico, tá bom? E detalhe, tá? Eu não consigo ler direito meu roteiro, então vai ser complicado. E a minha primeira leitura que abriu o mês, que também era um livro assim, ó, que estava mocosando no meu Kindle, foi Fúria da Lua Cheia, que é uma duologia, mas eu li o primeiro livro, da Agatha Seravat. E aqui é uma história de lobos, e aí a gente vai conhecer a Kamari e o Axel. A Kamari não tem ideia que é uma loba, e o Axel é o alfa que está procurando... Não, ele é o futuro alfa que está procurando o seu alfa, e acaba esbarrando na Kamari, que é filha desse alfa. E aí a história vai acontecendo. É uma história ruim? Não. É uma história boa que me prendeu? Também não. Então teve um momento ali que tava um monte de coisa acontecendo, que você vê que tem alguma coisa errada, e em nenhum momento parou e falou, ok, vamos conversar o que tá acontecendo. Sabe quando você vai levando e a história está gritando pra personagem dar um surto e falar o que vocês são, o que está acontecendo? E isso não acontece, então isso me incomodou um pouco. Fora que eu achei a história um pouco bagunçada, não sei, algo ali me incomodou, algo grande o suficiente para eu não querer ler o próximo livro. Então... eu abandonei a duologia. Mesmo uma pequena parte de mim estando curiosa para saber como vai acontecer, eu escolhi abandonar. A minha segunda leitura foi Libertando Lucas, a série Os Clérigos... alguma coisa, gente, não vou conseguir ler. Do livro 2 da Victoria Eveline, não sei. E que essa história a gente vai conhecer a Alice. Ela acabou de ser abduzida e ela está num centro de pesquisa. E ela acaba encontrando o Luca, que também é um prisioneiro. E percebe que eles são almas gêmeas, são companheiros, o que é muito fofinho. E ela é obrigada a conversar com ele, a conviver com ele. Só que ele tá tipo surtado, drogado, porque ele é forte. Então se ele estiver normal, vamos escapar. Até que ela... com toda a sua engenhosidade, consegue escapar. E a história vai seguindo os dois tentando se conectar. Mas os dois sentem muita culpa pelo que aconteceu. Então ela ficou culpada porque ela teve que tocar ele, ela teve que abraçar ele. E ele não tava ali pra... esqueci a palavra que é tão importante que eu sempre falo, consentir. Isso aí. Ela não fez nada de errado. Tipo, ela abraçou, ela acariciou. Por quê? Ou ela fazia isso, ou... ele levava choque. Então, a gente entende. E da mesma forma, ele se sente culpado, porque ele estava pirado, ele estava... assim, não estava ali, e os dois, eles se sentem muito culpados, e é muito triste, porque eles falam, conversem 5 minutos que vocês vão entender. Porque eles não culpam um ao outro, eles sabem que a situação era ruim, e era isso ou sofrer, mas eles acabam sempre... sabe, se culpando. Eu achei a história muito boa, muito legal. Ainda prefiro a primeira, mas ao mesmo tempo eu estou muito curiosa para as próximas. Então isso é uma vantagem, sabe? Não foi o melhor livro, mas eu gostei bastante. Achei legal que não repetiram o mesmo processo do primeiro livro, que às vezes acontece, por mais que tenham coisas similares, afinal é a mesma espécie. A história ali aconteceu de uma maneira diferente. Eu fiquei muito curiosa para ler os próximos, principalmente porque eu acho que o próximo é um alien um pouco mais diferente, porque geralmente esses cleicianos, eles são muito parecidos com humanos. Então o primeiro livro e o segundo era tipo um humano com tatuagem. Então, assim, não é tão engraçado, né? Agora, a minha terceira leitura. Ai, gente, eu fiquei assim, ali, nesse ponto, a minha mentalidade, a minha... sanidade, assim, ela começou a cair. Por isso que eu li Apaixonada por Dois Centauros, o livro 3, da Bruna Catani. E se pergunta, nossa, Gabriele, mas você não falou do segundo? É, ele era muito ruim. E aqui acontece uma coisa que eu odeio com todas as minhas forças, que me vem um ódio quando isso acontece. Porque, vamos lá, vou contar a história basicamente da série. São 3 garotas que acabam num naufrágio, parando numa ilha cheia de centauros, e elas acabam sendo companheiras desses centauros. Essa é a história. E aqui a gente tá no terceiro livro, a gente tá acompanhando uma personagem que já tava ali flertando com 2 centauros ao longo de toda a história. E esse não é o meu problema, tá? O meu problema é que a história começou a contar do livro 1. E ela passou o livro 2. Isso me subiu um ódio. Eu não gosto quando a história volta e revisita
todos os acontecimentos, não acrescentando tanta coisa. Então é tipo assim, eu segui a história de novo e não acrescentou muita coisa não, gente. Só uns momentinhos que dava pra, sei lá, colocar um slow burn nos dois e fazer o casal andar no terceiro livro. O que me deixa com mais raiva ainda é que o segundo livro começou imediatamente no final do terceiro. Do primeiro. Me confundi. E, ai gente, eu não gosto, eu acho que é uma perda de tempo, uma perda de páginas, porque ao mesmo tempo que você precisa revisitar esses momentos, você não quer segurar muito. Então você acaba passando por esses acontecimentos de uma forma mais rápida, de uma forma mais rasa, o que deixa a história mais corrida. Então, ou tipo, você coloca todos os acontecimentos importantes acontecendo diante dos personagens, o que aconteceu, gente. Eu vi eles se conhecendo, eu vi eles tendo as primeiras interações, né, no primeiro e no segundo livro. Não precisava. Coloca o slow burn, coloca ele se aproximando carnalmente, de fato, no terceiro livro. Sem falar que o conflito é uma porcaria. É rápido, é raso, é sem explicação. Ela sonha com uma pedra, de repente outra pessoa consegue usar essa pedra e... olá, você é guardiã. Do nada. Do absolutamente nada. Aí detalhe, tá? O conflito durou uns 5 parágrafos. Que eu quero fazer um vídeo sobre isso, gente. Romances fantásticos que tem um clímax porcaria de capítulos não, né? Antes fosse capítulos. De parágrafos. O que me deixou um pouco mais puta. E aqui eu já tava, assim, odiando tudo que eu tava lendo, tá bom? Mas esses pontos aqui são bem pertinentes. Fora, né, que a autora ignorou completamente a anatomia. A gente tem que contar esse detalhe também, tá? E não foi um livro que eu li, ó, tipo, ó, que interessante. Foi um livro que eu falei, ó, meu Deus, que absurdo, o que eu tô lendo aqui? Então, realmente, eu devia ter abandonado a série. Abandonei? Não, me arrependo completamente. Ah, eu lembrei, né? Eu não falei o nome dos personagens. Os Centauros, eu esqueci o nome. Ai, gente, ninguém é muito relevante nessas histórias. Isso é outro problema, gente. Pessoas que escrevem livros com personagens tão rasos, que vocês não lembram dele. Achei triste. A minha quarta leitura, gente, ai, deixa eu me ajeitar aqui, foi Resgatada pela Fera, da Ruby Lacy. E aqui, gente, eu comecei gostando da história, tá? É uma história onde existe uma cidade e metamorfos coexistem, e você tem metamorfo de coelho, de macaco, de gato, de lobo, jacaré, urso, tigre. Também temos bruxas, também temos demônios, também temos sucumbos, também temos feis. Então ele é um grande mousse de criaturas mágicas. E a gente vai acompanhar a Sandra, que tá passando por poucas e boas. E depois, por uma série de acontecimentos, ela acaba sendo amaldiçoada a ficar na sua forma animal para todo sempre. Que no caso é uma gatinha. E ela acaba sendo salva pelo Mark, que por acaso é o seu companheiro. Ele é um lobo feroz, um lobo que todo mundo tem medo, que ele é mestiço a Fei. Em nenhum momento isso explica porque ele é tão medonho assim, nem o que ele consegue fazer direito, realmente não explica muita coisa. Mas ele salva ela e ele começa a se apegar à gatinha que ele cuidou. E aí, é uma cena, assim, capítulos e mais capítulos de uma coisa muito fofa, de uma coisa muito engraçadinha. Por quê? Ele acha que ele está cuidando de uma gatinha e ela tem medo dele, então ela quer que ele acredite que ela é uma gatinha. Então esse é o momento, tipo, ela, ai meu Deus, eu tenho que brincar, então vamos lá. Ou o fato de repente, falar, minha gatinha está triste, eu vou virar um lobo gigante e vou brincar com ela. E ela ter que brincar com ele. São cenas muito engraçadas. O fato de ele colocar uma coleira nela, o fato de ele ter lá a casa e ela olhar, tipo, meu Deus, socorro. Ou o fato de ele estar tirando a roupa na frente dela, ela, tipo assim, meu Deus, se um dia ele descobrir isso, ele me mata. Então são várias ceninhas extremamente engraçadas. Eu estava adorando ler a história. Até que, infelizmente, a maldição começa a ser quebrada, a ser espaçada, então ela consegue voltar à forma humana. E aí a gente tem um momento assim que pra mim estragou completamente a história, né? Porque ela chega e fala, então, sabe, eu sou a gata que você tava cuidando, e ele vira, eu sei. E a partir desse momento, tudo o que aconteceu ficou um pouco estranho, sem falar, problemático. Vamos lá, um momento de ela tá brincando com a gatinha, como gatinha, tudo bem. Mas aí ele vai brincar com ela como lobo, sabendo que ela é humana. Não faz sentido. Mas essa parte só não faz sentido. Agora, a problemática é que ele colocou uma coleira com rastreador nela. Como gato, tudo bem. Como humana, problemático, ele estelou a casa. Novamente eu digo, se fosse apenas uma gatinha e ele achasse que era apenas uma gatinha, tudo bem. Mas ele sabia que ela era humana. Ele sabia que era a companheira dele. Nesse momento eu tava tipo assim, problemático. Nesse ponto aqui a história já começou a perder o brilho pra mim. Porque, gente, primeiro, eu gostei muito da dinâmica
Ele achando que ela é uma gata e ela tentando fazer ele acreditar nisso. Adorei. Mas aí, quando perde isso, eu fiquei tipo, não faz sentido, porque ele tratou ela como uma gata. Em todo momento. Não é legal. Sem falar que a história se vende com um grande hot monster romance. O hot não é tudo isso, e o hot só acontece no final. E aqui também a gente tem uma resolução de conflito com 3 parágrafos, no máximo. O que me deixa muito fula, porque montaram esse vilão como terrível, como grandioso, como assustador, como todo mundo tem medo dele, como ele tá criando criaturas fortes que tá deixando a cidade arrasada, para você resolver esse problema em 3 parágrafos. Antes fosse 3 capítulos, que eu tava quase falando. Parágrafos. Foi uma mordida. Tipo, qual é a graça? Tipo, ok, a romantasia tem que ser o romance em primeiro lugar. Mas isso não significa que você tem que cagar no clímax. A pessoa quer ação também. Ela escolhe romantasia porque ela quer ler romance e fantasia. Se eu quisesse só o romance, eu estava lendo romance. Mas eu quero a fantasia também. Ah, tudo bem, eu não quero fazer um grande clímax, uma luta grandiosa. Faz um conflito pequeno, faz um conflito simples de ser resolvido. Por exemplo, usando já essa história, coloca ele descobrindo que ela é amaldiçoada e o grande conflito da história sendo eles tentando quebrar a maldição. O conflito não vai requerer uma luta gigantesca, mas a partir do momento que desde o primeiro capítulo você está falando que criaturas poderosas estão aparecendo, isso está te assustando, alguém muito poderoso está por trás, alguém está quase matando vocês. O peso que vocês colocaram ao longo de toda a história foi diferente do que você resolveu. E isso me deixa exatamente frustrada. Mas tudo bem. Aqui, assim, ó, já estava puta sem perceber que eu estava puta. E foi com esse sentimento que eu fui pra minha 5ª leitura, que foi Casei com Amaranth, o livro 14 da Agência Prime da Regina Bell. E que a gente tem o Amaranth e a Ciara. E aí eu já comecei puta porque não teve o roteirinho de sempre, que eles se conhecendo, eles se casando e eles tendo que conviver a partir do momento que eles se casam. E aqui realmente eu só tava chata mesmo. Vou assumir pra vocês, porque a história é muito boa. A história é muito legal. Então aqui o Amaranth, ele já apareceu no livro do Incumbus e no livro do Homem-Gato. O Incumbus, ele é dono general de uma prisão. E ele descobre que ele tem uma alma gêmea, que é a Ciara, que ela é uma médica. E ela acaba sendo sequestrada por algum motivo e levada a um planeta bem primitivo, onde ela tem que ajudar esse povo que está morrendo por causa de uma doença que foi culpa dos humanos, como sempre, né? E acaba que o Amaranth, ele vai até esse planeta tentar ajudar na verdade, ele vai tentar salvar a Ciara. Eu sem roteiro tá complicado. Mas ele acaba ajudando no problema. Então vamos lá. No início eu comecei a ficar muito brava, porque, ai meu Deus, não segui o roteirinho de sempre. E aí eu parei e refleti, falei, cara, eu tô sendo uma chata, né? Tipo, a história tá boa. Essa é a única reclamação que eu tenho, porque eles não se casaram imediatamente. Eles estão se conhecendo antes de casar. O que, honestamente, gente, foi uma coisa boba da minha parte. A partir do momento que eu vi que eu estava sendo boba, tudo bem. Eu tô gostando da história. A única coisa que eu não gostei é que, a partir desse momento, desse exato momento, decidiram convergir séries. Porque antes a Agência Prime acontecia só na Agência Prime. Veridianas acontecia só nas Veridianas. E de repente estava o quê? Convergendo esses mundos. E aí eu peguei um spoiler sem saber. Não fiquei feliz, não. Aqui a gente conhece uma personagem que eu acho que eu sei quem ela é, mas eu não me apeguei o nome. E eu acho que, assim, eu gostei, eu achei interessante, mas eu queria ver um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo eu fiquei brava por ter. Eu não tava fazendo sentido, vocês entenderam, né? Eu não estava legal nesse momento, mas eu gostei bastante da história. Aqui, por exemplo, é um bom exemplo que o conflito não foi grande coisa não, tá? Não foi uma grande luta, foi algo rápido, foi algo simples. Porque aqui algo estava deixando esses aliens doentes. E eles precisaram encontrar essa coisa e tinham outro conflito que foi resolvido bem rápido. Mas a grande questão é que esses conflitos, por mais que permeiam a história, eles não requeriam uma grande luta. Teve uma luta? Teve uma luta, mas ela não é uma grande batalha maravilhosa, como foi, por exemplo, o Casei com um Homem-Mariposa, que tem uma grande batalha. Tipo, muita gente lutando ao mesmo tempo com uma criatura gigantesca. Que foram vários capítulos. Então, por exemplo, no Casei com a Mariposa, foi criando esse problema que resultou em um grande conflito. Em Amaranth, teve um pequeno problema
que resultou num pequeno conflito. O que foi resolvido aqui foi o que foi apresentado, então não precisava de mais. Esse é o meu problema, sabe? Não é a pessoa escrever um conflito pequeno. É isso ser desmedido, você criar um grande conflito, você pintar ele como uma coisa grandiosa e perigosa e resolver fácil. É claro que, não, mentira, eu ia falar que não foi resolvido fácil. Foi resolvido fácil, mas em nenhum momento a história era sobre isso. A história é sobre ajudar esse planeta. Simples, né? E agora, gente, eu percebi que eu li errado, tá? Não eram 7 leituras, eram 6. E a última que eu li foi Mãos do Destino, As Crônicas Veridianas, livro 5, da Regina Bell, do mesmo mundo. Lembra que eu falei que esses 2 livros estavam se convergindo? E nesse livro eu vou assumir pra vocês que eu não tava dando muita coisa, porque a Kamala, ela era uma personagem assim que aparecia de fora, não tinha muita relevância, eu não me interessava por ela. E a gente tem um protagonista que realmente era o meu grande problema, que ele era o Chevios. Chevios é de uma raça alienígena bem babaca, tá bem narizinho em pé. E ele apareceu no 3º livro. Ele foi mandado para matar a mãe da Amália, que por acaso é a protagonista do 1º livro e a mãe da Amália é a protagonista do 3º livro, então eu já tinha um rancinho e eu tinha muito medo do que eu iria ler. E aqui já aconteceu o que eu tava esperando, né? Ele foi mandado para matar os filhos da Amália lá do 1º livro, que eles são aliens super fortes, super poderosos. E uma coisa muito importante da raça que o Chevios faz parte é que eles têm muito oráculo e muito vidente, então eles estão sempre um passo à frente no futuro. Então eles estão sempre tentando moldar o futuro, o que é muito interessante. Esse alien, porque tem um filho da Amália específico, que ele é o mais poderoso de todos. A gente vê vários caminhos. Ele pode ser um grande general que vai trazer paz pra todo mundo, ou ele pode ser a pessoa que vai ferrar todo o universo. Então, em vez de guiar este personagem pro caminho bom, eles querem matá-lo. Matar todos. E o Chevios fala, ok, eu vou ver o que eu quero. Ele só não esperava, obviamente, que ele ia achar a sua alma gêmea. E a história vai seguindo com ele decidindo se ele quer matar ou não, conhecendo mais a Kamala, aparando as últimas pontas soltas. E por mais que eu não estava esperando nada desse livro, ele entregou tudo, gente. Aqui temos conflitos maravilhosos, temos luta, temos personagens aparecendo. E uma coisa que eu me vi, assim, algo que não é muito comum de mim, porque eu não gosto muito de criança em livro. Porque às vezes eu sinto que a criança atrapalha. E aqui não. Aqui as crianças acrescentavam. Eu queria ver mais desses titãs, né, que é o nome dado, porque eles eram interessantes, eu queria mais deles, sabe, eu queria ver o formamento deles, ao mesmo tempo que a gente vê todo um movimento do planeta que eles estão tentando expulsar as Veridianas, e eu acho muito interessante. Eu comecei esse livro esperando nada e ele entregou tudo, ele é maravilhoso, eu amei cada segundo, foi uma história deslumbrante. E ela tem um gostinho muito forte de final, sabe? É aquele final que você sabe que no futuro terá outras histórias, mas no presente não tem mais nada. O que me deixa muito um pezinho atrás, porque ainda tem 2 livros. O próximo livro eu já li a sinopse, os personagens já apareceram, mas era igual a Kamala, sabe? O personagem só foi citado por um tempinho. Então eu não tenho expectativa, mas ao mesmo tempo a Virginia Bell, ela sempre entrega coisa boa, então eu sei que vai vir um bom livro. E o 7º é um amigo do Titã Superpoderoso, o que me deixa triste porque não é sobre o Titã Superpoderoso. E eu quero muito que entregue o momento deles como adultos, se conhecendo, se apaixonando, porque eu quero me aprofundar mais nesses personagens. Por enquanto a gente já tem alguns fios soltos, então, por exemplo, a irmã desse grande protagonista já conheceu a alma gêmea dela através de sonhos. Então meio que eles ficam trocando presentes quando criança, o que eu acho muito fofo. A gente tem um personagem que é uma sombra super poderosa, super meio maléfica, mas ele é bom. Então eu quero saber sobre isso. A gente tem um casal que vai virar companheiro de uma... Eu ia falar de uma garotinha que ia ficar muito complicado, né? Mas eles são crianças, tá? Os 3 são crianças. Então tem várias pontas soltas para puxar. Então eu não sei se a Regina Bell ela vai fechar a série das Veridianas e vai fazer uma série dos Titãs, ou se ela vai continuar nesse universo. Porque tá todo mundo meio que convergindo. A gente já tem a Agência Prime, os Braxianos e Crônicas Veridianas, todo mundo meio que junto. E eu gostei muito da história, gente. Eu estou surpresa com o quanto ela é boa, o quanto ela me surpreendeu positivamente. Então eu fechei assim esse mês de uma forma muito positiva, de forma literária, né? Porque o resto tava tudo na merda. E essas foram as minhas histórias lidas.
Conta aqui pra mim nos comentários quais foram as suas histórias. Eu sei que esse vídeo tá saindo um pouquinho atrasado, porque eu tô gravando ele atrasado. Então eu espero que vocês ainda lembram das suas leituras. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Lembrando que todas essas histórias que eu citei, o link vai estar aqui na descrição. Se for uma série, a série também vai ter o link, tá? Então, tanto grátis pelo Kindle Unlimited quanto pela compra do e-book. Mas se for comprar o e-book, compre usando o meu link, que a Amazon paga uma comissão a mais pro canal. E vocês não são cobrados nada mais por isso. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mais. Vai me seguindo nas minhas redes sociais, que eu estou aparecendo aos poucos, gente. Eu tô voltando à rotina. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.